Oi gente, tudo bem? Dando continuidade então no nosso estudo sobre a química orgânica, nós vamos fazer a aula 59 sobre o petróleo e as reações de combustão. Sobre o petróleo nós já sabemos bastante coisa importante, por exemplo, que ele é um líquido viscoso, que tem a sua coloração que pode variar entre o caramelo e o negro, dependendo da região onde ele é encontrado. Pode ser encontrado em subsolo terrestre ou marítimo, regiões de pré-sal, como nós bem sabemos. É um líquido extremamente caro e raro, devido aos seus derivados serem extremamente valiosos. Por conta disso, ele é bastante disputado, inclusive ele é motivo de muitos conflitos armados entre vários países, como a gente tem bem notícia ao longo da história. E do ponto de vista químico, ele é um líquido bastante interessante de ser estudado. Ele é um arranjo aglomerado de vários hidrocarbonetos, que cada uma de suas frações, em números exatos, podemos assim dizer, de carbonos, dá origem a uma fração específica. Aqui nessa tabela nós temos uma coluna de fracionamento. O processo de separação do petróleo é a destilação fracionada, que se baseia no aquecimento e eventuais evaporações de cada fração, onde aqui as primeiras podemos ver que elas vão sendo separadas a 70 graus Celsius, e aqui onde nós temos as partes mais pesadas, entre aspas, a 500 graus Celsius. Então nós podemos ver que na primeira parte aqui no nosso fracionamento, o que é liberado é o gás, é o GLP, componente do nosso gás de cozinha, entre outros. Ele tem de 1 a 4 apenas carbonos. A segunda fração é a gasolina, que tem de 5 a 10. A terceira é o querosene, que tem de 12 a 18, serve como combustível de avião. O óleo diesel tem de 15 a 25 carbonos na sua cadeia, serve para abastecer caminhões, tratores e máquinas pesadas. O óleo lubrificante, que é um óleo um pouco mais espesso, como o nome já sugere, ele serve para utilização em câmbio, em motores de máquinas e caminhões e carros. Ele tem acima de 17 carbonos na sua estrutura da cadeia. E também tem com isso suas estruturas cíclicas, ou seja, são um conglomerado de moléculas fechadas. E por fim, no resíduo, nós temos ali como exemplo sólidos como a parafina, cera, asfalto, piche, e ele tem mais do que 20 carbonos na sua constituição de cadeia. Basicamente, o que nós precisamos saber é ligar a quantidade menor de carbonos a um componente mais fluido, vamos dizer assim, que é retirado a partir de aquecimentos com temperaturas menores. Aqui também vai falar sobre os hidrocarbonetos, que é o que exatamente o petróleo é constituído, e é exatamente apenas de carbono e de hidrogênio. Essa é a parte que realmente nós precisamos ter uma atenção. Aqui é uma reação que é um esquema de reações que pode acontecer com os derivados do petróleo. Uma completa, duas incompletas. Lembrando que a combustão ela é completa quando libera gás carbônico e água. Incompleta quando ela libera ou o monóxido de carbono e água, ou simplesmente o carbono e água. Aqui você vai se atentar para o seguinte detalhe. O carbono e o hidrogênio estão nessa devida proporção, CxH2Y. Mas, quando nós utilizamos aqui, você vai perceber que o Y, principalmente ele, aparece apenas um Y. Então, por exemplo, se aqui fosse o componente que vai ser até dos próximos exercícios aqui da gasolina, C8H18. Então, nós temos o X valendo 8, certo? E o Y, como eu disse, 18. Então, quer dizer que aqui nós temos o 18 representado por 2Y. Então, quer dizer que 2 vezes Y é 18. Logo, o Y seria 9. Esse é o valor que nós vamos utilizar nesses casos para a água. Então, sempre tenha atenção nesse detalhe. O valor de 2Y aqui é correspondente ao número cheio de hidrogênios. Então, no exemplo que eu dei, 18, indica dizer que 2Y é igual a 18. Logo, cada Y vale 9. Sempre tenha atenção nesse fato que você vai ter sucesso na resolução e principalmente na aplicação desse esquema.
Esse esquema ele é bastante utilizado para quando a gente tem cadeias carbônicas um pouco extensas, com 20, 30, 40 ou 50 carbonos, para que a gente não precise ficar fazendo balanceamento de tentativas à exaustão, de ficar tentando, apagando, voltando e colocando outros números, principalmente nos coeficientes do oxigênio, do gás oxigênio, que sempre são valores quebrados, valores fracionados. Então, para que isso seja algo maçante, então é feita esse estudo em cima dessa como que eu posso dizer, essa fórmula geral, para que você possa aplicar diretamente e já conseguir fazer o balanceamento corretamente das combustões dos hidrocarbonetos, certo? Os exercícios que se seguem são bem tranquilos, todos eles falam sobre o petróleo, que é um combustível fóssil, que está em vias de ser totalmente consumido, que ele é os seus derivados aqui são bastante disputados e que o produto da sua queima, principalmente os derivados aqui do carbono, são poluentes. Então, com base nisso, você vai responder essas questões. São teóricas, né, de 1 a 4, e a 5 você vai exatamente aplicar aquela expressão que nós vimos ali atrás, utilizando para isso exatamente a gasolina, que é o C8H18. Só lembrando então que o 8 representa x e o 18 2y. Isso quer dizer então que cada y vale 9. Então você vai fazer a reação da combustão completa, que é aquela que libera CO2 e água, e as duas da incompleta, que é aquelas que liberam CO e água, e C e água. Certo? Tente fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, me procure, mande foto e nós vamos tirando as dúvidas e resolvendo juntos.